Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Abra comigo a Sagrada Escritura. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões e o nosso objetivo também é caminharmos por todo esse Evangelho, né? Marcos capítulo 2, nós vamos dessa feita ler dos versos 18 até o verso número 22. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus em sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 18 até o verso 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Amém. Pai, nos ajuda mais uma vez para que juntos possamos aprender do Santo Evangelho. Ajuda-nos a falar o que está de acordo, claro, com a Tua palavra, porque cremos que o Senhor é quem fala conosco na proclamação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação de Cristo. Que essa noite nossa fé possa ser nutrida, possamos crescer, e aqueles que ainda não têm fé possam receber de Deus esse dom glorioso, a fé que procede do Senhor, e juntos possamos crer naquele que vive para sempre. Abençoa a Tua igreja, nos ajuda, Pai, essa noite mais uma vez, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, irmãos, vamos prosseguir então com a nossa exposição do Evangelho de Marcos, né? Nós temos aqui considerado os ensinamentos e feitos gloriosos do Senhor. Isso nós temos observado, caminhando, vendo quem o Senhor é, que o Evangelho é Cristo. O Evangelho não é uma ideia sobre Cristo. Cristo é o Evangelho, a pessoa dele. Então, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou. Então, nós estamos aprendendo do Evangelho e nós, desde que começamos a expor o Evangelho de Marcos, nós tratamos da necessidade do Evangelho para os evangélicos, de como nós precisamos voltar às benditas verdades, às verdades simples e poderosas e transformadoras do Evangelho. Temos também tentado observar a intenção do evangelista nos quadros teológicos esboçados por ele, ou seja, no caso aqui, Marcos. Nós sabemos que os evangelhos, eles não estão ocupados, não é preocupação dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles fazem isso sim, mas nem sempre. Nos dá um relato cronológico, em que todos os fatos que estão aqui elencados por eles, milagres, ensinamentos, tenham acontecido necessariamente nessa ordem. O Espírito os conduziu para nos transmitir verdades importantes nesses quadros, destacando a pessoa de Cristo, seu ensino, seu poder, sua glória e o quanto isso é importante para a igreja. Quero chamar a atenção dos irmãos hoje para um aspecto muito importante que vem numa crescente desde o princípio do capítulo 2 do Evangelho de Marcos e tem se intensificado. Nós já passamos aqui, consideramos a cura do paralítico, a vocação de Levi, Jesus ao comer com os pecadores, mas deixamos realmente algo para nós considerarmos mais um pouco à frente, que são as controvérsias. Marcos, ele faz questão de colocar aqui, lado a lado, na semelhança dos outros evangelistas, as controvérsias que acontecem na exposição do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o princípio do capítulo 2, irmãos, podem observar isso. Veja comigo, quando Jesus vai curar o paralítico, os fariseus ali, está escrito no versículo 6, que eles arrazoavam em seu coração, questionando, né? Quem é que pode perdoar pecados? Quem é esse? Quem é Jesus para perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus.
Na sequência nós vemos que quando o Senhor entra na casa de Levi, a casa ali de Mateus, e o banquete é oferecido por Mateus pela alegria da salvação, o texto diz que eles ficavam perguntando, veja no versículo de número 16, eles vendo aquilo ali perguntavam aos discípulos por que ele come e bebe com publicanos e pecadores. Então, a oposição vai se intensificando, ao ponto de nós chegarmos no capítulo 2, versículo 18 ao 22, e nós temos mais uma controvérsia, dessa feita por conta do jejum. E na sequência, ainda no capítulo 2, os irmãos vão perceber que surge outra controvérsia pela questão do sábado. Os discípulos pegam ali espigas, né, vão comendo, e eles questionam isso. Então eles questionam as palavras, os ensinos e os atos de Jesus. Você pode observar no capítulo 2, na cura do paralítico, e também na sua, vamos dizer assim, na sua proximidade com Levi, ali, quando ele come com os pecadores, e eles passam então a considerar também a se opor aos discípulos do Senhor. A perseguição, ela se intensifica, e isso pode ser percebido que desde o princípio vai se intensificando. Quando Simeão, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 34, se você quiser conferir aí, quando ele tomou o menino nos braços, né? Lembra que José e Maria vão levar o Senhor para apresentá-lo no templo, segundo a lei de Moisés. E Simeão diz algo muito interessante. Ele profetizou essa realidade. Simeão disse: este menino será alvo de contradição. Cristo seria para, erguer de muitos e também para a ruína de outros. Sim, nós nos deparamos com mais uma controvérsia. Desde o seu nascimento, Senhor, toda a sua vida, todo o seu ministério foi marcado por controvérsias, por perseguições. E o que nós podemos aprender dessas controvérsias? O que nós podemos aprender dessa controvérsia hoje, mais especificamente? O que Marcos quis ensinar a seus destinatários e a nós, claro, como igreja do Senhor? E aqui eu quero, em primeiro lugar, já dar ênfase no que a gente já está, vamos dizer assim, considerando aqui. As controvérsias, as perseguições, as lutas, as tribulações, as dificuldades, elas são inevitáveis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi assim e sempre o será. Eu creio que muitas vezes nós somos ingênuos ou temos uma visão muito romântica da vida cristã. Eu digo isso porque eu, como crente, eu sempre ainda me surpreendo com as lutas, com as controvérsias, com as dificuldades que pautam a nossa vida como igreja de Deus. Mas as Escrituras, irmãos, em todo o seu ensinamento, advertem quanto à oposição, ao antagonismo, à perseguição e às tribulações que inevitavelmente nós enfrentaremos do lado de cá da eternidade. Isso é algo que nós, quando vemos problemas em nossa vida, problemas na igreja, problemas, enfim, os mais variados, nós ficamos, mas meu Deus, por que isso? Eu creio que isso é muito impactante a princípio, até para o novo convertido, graças a Deus pela alegria do Evangelho, quando ele se depara com as primeiras dificuldades dele na igreja. Eu digo isso que eu lembro, quando eu passei as minhas primeiras lutas na igreja. E a gente fala, mas meu Deus, eu estou aqui, esse é um ambiente celestial, esse é um ambiente de pessoas crentes, pessoas que temem a Deus, pessoas que leem a Bíblia, que buscam o Senhor. Por que isso está acontecendo? Por que esse tipo de luta ela está acontecendo? Por que eu estou passando por esse tipo de dificuldade na igreja de Deus, na casa de Deus, como cristão no mundo, como cristão em minha família? No Evangelho de Mateus, alguns textos eu vou citar para os irmãos, mas esse aqui, quero que os irmãos observem comigo, capítulo 13. Abra comigo o Evangelho de Mateus. A Escritura, aqui, Mateus registra as conhecidas parábolas do reino. Já estive expondo essas parábolas aqui na igreja. E Mateus capítulo 13 diz que, no versículo número 5, que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Veja quando o Senhor vai
interpretar a parábola, no verso 20 do capítulo 13 de Mateus, ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. A alegria caracteriza a vida dessa pessoa. Mas olha o que diz o verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Angústia e perseguição sempre seguirão a palavra. E aqueles que abandonam a igreja, aqueles que deixam a igreja, que muitos passam pela igreja, alegres, encantados com muitas coisas, mas abandonam por conta da angústia e da perseguição, é apenas a evidência de que a palavra não alcançou o profundo do seu ser. Mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos é que desde o princípio, o Senhor destaca que o evangelho semeado no coração inevitavelmente trará angústia e perseguição. E eu creio que Marcos quer mostrar isso para a gente. Que talvez nós pensássemos: puxa, o Filho de Deus veio ao mundo, a esperança de Israel está se cumprindo, a nação vai celebrar, os líderes religiosos, as autoridades religiosas, os homens que têm a visão das Escrituras, vão realmente abraçar o Messias, o Cristo, de uma forma singular. Não, eles se opuseram. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus, nas suas últimas palavras aos discípulos, antes de ser ali preso, a sua oração no Getsêmani, no capítulo 17, ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, na sua primeira viagem missionária, Paulo passa confirmando as igrejas, e ele fortalece a alma dos discípulos, mostrando para os mesmos que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, não temos como evitar. Na sua última epístola, Paulo escrevendo, capítulo 3, verso 12, 2 Timóteo 3,12, o apóstolo diz que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Vivemos em um mundo contrário à palavra de Deus, cujo sistema encabeçado por Satanás em tudo se opõe a Cristo, e ainda temos o pecado que habita em nós. O que esperar de um quadro desse? O que esperar de um mundo desse que ainda não foi redimido, considerando, claro, o cosmos, considerando ainda a redenção dos nossos corpos? As controvérsias são inevitáveis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lutas e perseguições, tribulações. O Senhor disse isso mesmo. Se fizerem isso comigo, madeiro verde, como farão com vocês? Porém, aquele que perseverar até o fim, a Escritura diz, esse será salvo. Qual é a natureza da controvérsia? Volta comigo para Marcos capítulo 2. Eu creio que aqui tem muito ensinamento aqui precioso para nós. Eu não vou me deter especificamente em considerar a prática do jejum, mas a controvérsia em torno dele. E eu quero que você observe comigo do verso 18 a 20 de Marcos, quando nós temos aqui uma tradição que ela é confrontada e ela é reformada. É isso que acontece, é bem interessante isso. Nós temos uma tradição que ela é confrontada e reformada. Verso 18, olha o confronto à tradição. O texto diz que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E eles vieram e falaram, perguntaram por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Essa é uma tradição. Isso não é algo prescrito pela lei. Havia uma tradição entre os fariseus de jejuarem 2 vezes por semana. Abra comigo em Lucas capítulo 18, veja. Na parábola do publicano, do fariseu e do publicano, o fariseu ali de pé, ele diz isso. Lucas 18, versículo 12. Veja o que ele fala. Jejuam 2 vezes por semana. Essa é uma prática farisaica, não é estabelecida pela lei. Alguns estudiosos dizem que eles jejuavam nas segundas e quintas, ou segundas e quartas. A lei estabelecia, apenas um jejum anual, no dia da expiação. Levítico capítulo 16, você pode conferir isso. Moisés, conduzido pelo Senhor, ele diz no capítulo 16, verso 29, isso vos será por estatuto perpétuo.
No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Aqui se está tratando do jejum. No dia da expiação, Yom Kippur, conhecido. Era sim lei que ele jejuasse, mas apenas uma vez. Como surgiu essa prática dos fariseus? Alguns creem que porque estão no cativeiro, ou mesmo a prática remonta aos dias de Neemias, ou outros servos de Deus, que contristados, entristecidos, por conta do pecado, rebeldia da nação, eles se humilhavam diante de Deus, se abstendo de alimentos, ali, sem ser no dia que a lei houvera estabelecido. Então, logo também, com o retorno do cativeiro, com a situação caótica de Israel, eles passaram a jejuar com frequência, entendendo que o afligir a alma em arrependimento seria preparação para a vinda do Messias. Essa era uma tradição judaica, farisaica, porém não era o que a Bíblia ordenava que os crentes ali fizessem. Embora isso não fosse em si errado ou algo pernicioso, não era também algo imprescindível e necessário. O fato é que o Senhor e os seus discípulos, eles confrontaram, embora não intencionalmente, aí que é interessante, a tradição judaica com o seu comportamento. E isso eu creio que é muito pertinente para nós também como igreja. Né? Isso é muito interessante, porque Jesus e os discípulos não estavam ali, não vamos jejuar para causar. Não, simplesmente nós entendemos que eu não tenho que colocar esse encargo sobre vocês. Não é uma determinação da palavra de Deus. De acordo com a postura do mestre, não seria necessariamente os atos de contrição institucionalizados que preparariam o povo. Não seria isso. E que a vinda do Messias seria um contexto de festa e celebração. E não um contexto de tristeza. Eles achavam que por estabelecerem isso na nação, eles iriam estar, vamos dizer assim, adiantando a vinda do Messias. E o Senhor, ele não entende isso como algo a ter que cumprir, uma obrigação que ele tem que fazer. Os seus discípulos então seguem o ensinamento do mestre. Os irmãos percebem aqui como isso é interessante para a igreja como um todo. Como nós muitas vezes nos apegamos às tradições, aos costumes, à maneira como as coisas eram conduzidas, ou no nosso entendimento têm que ser conduzidas, porque de forma nenhuma nós podemos aceitar algo diferente, mas isso está escrito. Veja como no nosso seio surgem controvérsias desnecessárias, quando nós queremos fazer de tradições aquilo que a Escritura de fato é para nós, autoridade acima de todas as coisas. Jesus simplesmente não vivenciou essa prática do jejum duplo, semanalmente, nem os seus discípulos. Isso não era sinônimo, nem intenção de Jesus ocasionar um problema, mas sim apresentar para eles uma reforma, de que antes de ser uma prática, antes de estarem preocupados com as questões exteriores, eles deveriam tratar do coração. Veja, na sequência, versículo 19 e verso 20, o Senhor reforma a prática do jejum praticado pelos fariseus, estabelecendo o momento adequado do jejum e, claro, também, vamos dizer assim, a causa, o motivo pelo qual eles deveriam de fato jejuar. Veja no verso 19, Jesus responde: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que este estiver presente, durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Essa linguagem também ela é muito recorrente no Antigo Testamento, porque trata do Messias, trata de Deus como noivo, como marido de Israel. E o que Jesus está dizendo é: chegou, o noivo chegou. Esse é um momento de alegria, não é um momento de jejum. Vocês não entenderam, vocês não estão entendendo a época, as estações, o tempo e o modo. Vocês estão mais preocupados com as tradições, com a história, com a herança, do que preocupados em perceberem que o Messias chegou. Não é tempo de jejum. Não é tempo de questionar as estruturas antigas serem perpétuas. É tempo de se alegrar no Cristo de Deus. É isso que ele está ensinando aqui para nós como igreja. Isso é muito importante, irmãos. Jesus está ali diante deles, o noivo chegou, a alegria, a redenção e a salvação, e eles: mas espera aí,
Cadê o jejum? Meu irmão, você está questionando o jejum. Sim, mas o jejum a gente já faz há 300 anos. A gente já faz o jejum há 500 anos. Você vai chegar e mudar tudo isso aí? Que coisa interessante, né? Como isso é atual para nós. Como nós podemos, muitas vezes, nos apegarmos às estruturas e perdermos o foco em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz, então, veja no verso número 20, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo, ele fala, nesse tempo, jejuarão. Então, alguns comentaristas, alguns teólogos afirmam que isso se aplica ao momento em que Cristo morre. Isso era tristeza para os discípulos. Lembra que o Senhor fala para ele, olha, o mundo vai se alegrar e vocês vão ficar tristes. E outros creem que ainda se aplica sim também ao fato de que nós estamos vivendo dias em que devemos lamentar e almejar o retorno do nosso Mestre. Aí sim, este é o momento adequado, oportuno, para dizermos, vem Senhor, minha alma está triste, minha alma está aflita, minha alma está abatida, eu sinto saudade de Ti, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Irmãos, pense comigo aqui, considerando esse segundo ponto. Quando as tradições, de fato, elas são confrontadas e reformadas. Nós precisamos compreender a necessidade de reforma das tradições recebidas. Nós não somos católicos. O católico é que coloca em pé de igualdade a tradição com a Escritura. O católico é quem afirma que a tradição ela tem o mesmo peso da Escritura. Nós, protestantes, não cremos assim. Não é porque aquilo foi herdado, que aquilo foi legado, que aquilo foi feito daquela forma. Tem que ser assim para sempre. Forever and ever. Olha aí. Nosso culto é bilíngue para aqueles que nos visitam, né? Ah, mas tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa forma. Tem que continuar como está. Onde isso está escrito? Igreja reformada era o lema dos reformadores. Sempre se reformando. Existem coisas que nós estamos fazendo aqui hoje. Existem procedimentos que podem melhorar. O que nunca precisa ser reformado é a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Eu não gosto desse pastor não, porque é metido a cantor. Ainda canta. É pecado? Mas você não deveria cantar não. Por quê? Não, porque os pastores anteriores não cantavam. E qual o problema? Por mim eu não gosto não. Nós vamos brigar por isso? Depende de quê? Se o senhor desafinar. Precisamos brigar por tradições? Precisamos nos degladiar por costumes, por épocas? Não. Certa feita, perguntaram para John Wesley, né? Porque é interessante, John Wesley, Whitefield, quem lê a história dos avivamentos do século XVIII, nos quais protagonizaram Whitefield e Wesley. Whitefield na sua linha mais calvinista, Wesley na sua linha mais arminiana. Whitefield morreu primeiro, Wesley viveu ainda muito tempo. E eles eram amigos. Interessante que eram os seus seguidores que se degladiavam. E eles nunca protagonizaram oposição um ao outro, controvérsia. Quando Whitefield morreu, perguntaram, será que... E aí, Wesley? O senhor verá o Whitefield no céu? Ele disse, eu tenho para mim que eu não conseguirei vê-lo, tamanha a glória que ele estará na proximidade que ele tem com Deus. Olha que beleza isso. Ele não disse, não, Wesleyanos, nós, Wesleyanos versus calvinistas, não. Whitefield também, certa feita, perguntaram para eles, né, se haveriam, né, quem estaria lá no céu, qual a congregação. Ele disse, não. Ele disse que ele pregando certa feita, disse, Senhor, tem batistas aí, tem anglicanos aí, tem presbiterianos aí, e eu não recebi nenhuma resposta. Quais são os que estão aí no céu? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não é batista,
não é presbiteriano, não é wesleyano, assembleiano, não é quem é de Pedro, de Paulo. Homens passam, Cristo permanece. Eu vou morrer, vocês vão morrer, mas Ele vive para sempre. O noivo chegou, alegria, o Messias. Por que ficar com querelas? Por que ficar com contendas? Há sempre o que melhorarmos, irmãos, isso não é pecado. Há sempre o que melhorarmos, reformarmos em nosso culto, em nossa maneira de agir, na nossa casa, na nossa igreja. E isso não é sinônimo de oposição a estruturas antigas. Faz parte. Os irmãos acham que o culto que acontece aqui há 56 anos foi sempre o mesmo culto, foi sempre da mesma forma? Claro que não. Precisamos deixar de querelas por tradições e práticas anteriores, porque isso não reflete o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não reflete. Precisamos compreender a essência e a verdade do Evangelho preservadas e utilizarmos as práticas, os costumes e as tradições, não como questões imprescindíveis no reino, mas úteis em tempo oportuno. Está servindo aqui assim? Está servindo. Os irmãos acham que todo culto, algumas igrejas aceitam instrumento, tem igreja que não aceita de jeito nenhum. Tem igreja que não, tem que ser só a capela. Tem igreja que não aceita. Eu fui membro numa igreja, que eu lembro de um senhor, né? Exatamente isso, a tradição. Ele dizia assim: gosto demais aqui dessa igreja, porque só tem o teclado. No dia que entrar aqui um balengo-tengo aqui, eu vou embora. Negócio de balengo, lengo, ele falando do violão. Hein? Eu falo, meu, nem um violãozinho. Imagina quando ele vê o carrão, né? Irmãos, isso não é essencial, isso não é determinante, isso não é o que nós aprendemos de Cristo. Cristo está sendo confrontado por isso. Por quê? Simplesmente porque ele não está praticando o jejum que era praticado há séculos pelos judeus, mas não era de forma nenhuma aquilo que havia sido estabelecido pela palavra de Deus. Podia ser útil, sim. Alguns jejuaram com fidelidade, com piedade, Deus abençoou, sim. Mas é regra? É lei? É dos medos e dos persas? Como está escrito ali em Daniel? Não. Verso 21 e 22, quero que você observe comigo, volte comigo, Marcos, aqui. As controvérsias, elas acontecem. Isso é inevitável, nós consideramos isso. E a controvérsia aqui, como nós vimos, ela precisou ser confrontada e reformada. E Jesus fez isso. E ele ensinou a necessidade de compreendermos a continuidade e a descontinuidade das coisas. Isso é tão bom para a nossa vida como crentes, entendermos a continuidade e a descontinuidade das coisas. Isso é muito utilizado na teologia, nós irmãos que gostam aí, claro, de ler bons livros, né? Continuidade, descontinuidade. Tem livros, né, com esse título, né? Continuidade, descontinuidade, está tratando muito dessas questões de aliança, dispensacionalismo, mas não é isso que eu quero tratar. Mas veja comigo o verso 21, observe o que está escrito aqui, Marcos capítulo 2. Nos diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velho, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Verso 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui, tantas verdades maravilhosas, porque aqui o Senhor nos conta essa parábola, né? São duas parábolas. A parábola aqui, tecido novo, veste velha, né? Vinho novo, odre, né? Novo, vinho velho tem que estar no odre velho, né? Eu quero primeiro que nós entendamos algo muito importante quanto ao Evangelho. E é isso que nós estamos considerando no Evangelho de Marcos. O Evangelho não é apenas um ajuste à velha vida. Eu creio que nós temos que aprender isso. O Evangelho não é uma adequação a valores e tradições humanas. O Evangelho é novidade de vida. Uma transformação profunda e plena na vida de quem por ele é alcançado. O Evangelho, embora não seja uma ruptura
plena com a revelação anterior, é novo em sua simplicidade transformadora. Cristo aqui não está contrapondo o Antigo e Novo Testamento, não é isso. Nós sabemos que Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Romanos 10, 4. Não vim para abrogar a lei, mas para cumprir. O Senhor fala isso em Mateus, no Sermão do Monte. O fato é que, isso é muito importante, observando até mesmo aqueles que pensam em fazer do Evangelho apenas um apêndice ou algo, a sua vida velha. Não dá certo isso. O Evangelho, ele chega não para consertar a sua vida, ele chega para transformar a sua vida. O Evangelho não é uma filosofia a qual você abraça e faz adaptações aos seus conceitos, às suas ideias, às suas tradições. Não. O Evangelho é novo. O que o Senhor está dizendo é isso. Poderíamos observar essas parábolas da seguinte forma: vocês estão aí com a veste velha de tradições humanas, religiosamente aprendidas, e querem colocar o Evangelho para se adaptar a isso. É tão valioso para os fariseus, era tão valiosa para os fariseus as tradições, que o Senhor disse, não pode, isso não dá certo. Primeiro que, quando a gente vai ver o texto paralelo de Mateus e Lucas, acredito que Lucas fala, quando você tira um pedaço de um tecido novo, você está danificando ambas as realidades. Ele não pode vir em parte, ele tem que vir todo. Evangelho não é 10% da sua vida, Evangelho é toda a sua vida. Você não pode querer apenas uma parte. Vou cortar esse pedacinho aqui que é interessante, mas eu vou continuar ainda com essa estrutura aqui, com essa maneira de pensar, de agir, de falar, com esses valores que eu tenho, com as tradições religiosas que eu tenho. Não, isso não dá certo. A figura aqui do odre, né, do vinho, feito de pele de animais, e alguns odres, né, mais velhos já tinham sido esticados muitas vezes, que o vinho ele ainda fermentava dentro ali do odre, né, feito de pele de animais, tiravam a pele, eles costuravam, fechavam aquela bolsa. Vocês já viram em filmes, né, em séries aí, aquela bolsa feita de pele de animais, as pessoas bebem água, bebem vinho. Então, Jesus está dizendo, se você pegar um vinho novo e colocar no odre velho, ele não tem mais a elasticidade para aguentar a fermentação do vinho novo, porque ele ainda vai fermentar mais. O que é que vai acontecer? Vai estourar o odre e vai entornar o vinho. Perde-se o odre e perde-se o vinho. O que é que acontece então? Coloque vinho novo em odre novo e vinho velho em odre velho. Ambos se conservam. É tão bela a maneira como o Senhor coloca isso aqui. E aí, irmãos, é muito importante isso. Nós sofremos. A princípio, veja, consideramos as pessoas que querem fazer do Evangelho um ajuste na sua vida, e isso nunca vai dar certo. O Evangelho tem que ser, de fato, a totalização do nosso ser em submissão à vontade do Senhor. E nós também sofremos quando nos apegamos de forma pecaminosa a estruturas antigas, travando assim o progresso do Evangelho. Mais uma vez o Senhor está dizendo isso aqui. Não, mas eu não quero nada novo. E eu vou dizer para os irmãos, eu estou ficando mais velho, eu sei que não dá para perceber ainda, mas eu estou de uma forma que se eu for comprar uma caneta dessa aqui, se eu puder, né, claro. Essa aqui foi baratinha. Eu vi na loja, assim, eu vou levar logo 2. Por quê? Porque eu não quero mudar de caneta. Aí eu voltei na loja, tinha outra, eu vou até ver se eu pego lá. Mas só quando eu for usar a terceira, a tinta já não serve mais. Mas eu quero insistir em manter as coisas como elas são. Tem sandália que eu gosto demais. Sapato, se eu pudesse... Por que as pessoas mudam isso aí? E a gente vai ficando mais velho, é mais difícil nós lidarmos com mudanças. Não é? Mas eu não posso, não tem como. O tempo vai passando, as coisas vão passando, as estruturas vão cumprindo o seu papel e vão passando também. Quando eu vou mudar, pronto, eu mudei aqui esse celular. Aí eu falei para minha filha, Lídia, deixe do jeito do outro. É difícil, né? Mas do mesmo jeitinho, eu pedi, quero o papel da proteção, o de dentro, os aplicativos no mesmo lugar, porque a gente não gosta disso.
E isso em si, não estou dizendo que é algo pecaminoso, é algo ruim, a gente gosta de manter isso. Mas o tempo vai passando, as coisas vão mudando, a gente não pode fazer do mundo um mundo congelado, estacionado no tempo para nós, as coisas não podem ser assim. Quando nós nos apegamos a estruturas passadas de forma pecaminosa, nós travamos as rodas do progresso do Evangelho. Isso eu falo no âmbito da igreja. Essa controvérsia aconteceu aqui. Por quê? Por causa de jejum. Igual aquela história, estão brigando pelo jejum. A gente brinca com essas coisas lá em casa, né? Às vezes está lá em casa e tudo, estamos sentados assim na mesa, aí tu conversa, cala a boca, menino, para a gente orar. Como é que pode, né? Cala a boca aí para a gente orar. Olha aí, vamos orar desse jeito. Né? Te cala aí, menino. Vamos orar. Né? A gente perde, né? A gente trata com as questões religiosas e o nosso apego a elas de forma pecaminosa e nós não conseguimos progredir na caminhada cristã. Vinho novo, odre novo, tecido novo, roupa nova. Precisamos abrir os olhos, irmãos. Deus nos ajude. Fala isso, algumas coisas acontecem. Pastor, por que isso é assim? Por que isso é desse jeito? Irmão, qual o problema? Qual o problema quanto a isso? Pastor, não estou gostando da ceia, não. Por que não tem uma toalha aí para na ceia? Eu estou aflita, não quero nem tomar a ceia porque não tem toalha na mesa. Isso é mesmo, assim, é. Irmão, faça isso não. Essa semana eu conversando com um pastor, eu falei isso aqui na quarta-feira, considerando o privilégio de congregar. E ele falou para mim assim, pastor, nós como crentes só devemos brigar por uma coisa. Eu falei isso aqui até na abertura do culto. Pelo que a gente tem que brigar? Pela fé que foi entregue aos santos. Judas está lá. Quando tentava escrever sobre a nossa comum salvação, foi que me senti compelido a diligenciar convosco, a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Pela doutrina nós devemos viver e morrer. Pelo nosso Cristo viver e morrer. Mas por tradições, por costumes, por coisas que passam. Jamais. Jesus aqui estava diante deles. Ele mesmo disse para os discípulos, olha, muitos quiseram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, muitos profetas quiseram isso, e os fariseus, os líderes, porque eles eram ortodoxos. Eu sei que a gente usa a palavra fariseu, mas como adjetivo até de hipocrisia, ou como sendo até mesmo, podemos trocar o termo um pelo outro, né? Fariseu, hipócrita, né? Sinônimos. Mas os fariseus, Paulo, quando é preso, em Atos, ele diz, eu sou fariseu, filho de fariseu. E Jesus fala na cadeira de Moisés, se assenta os fariseus. Eles eram o magistério naquela época. Porém, se detiveram em coisas demais, brigaram por coisas demais, criaram centenas de leis a mais e deixaram de perceber o mais glorioso, o amor e a misericórdia revelados em nosso Senhor Jesus Cristo. Ficaram querendo manter as roupas velhas, manter os odres velhos. Não dá certo. A vida cristã não é assim. Até mesmo a nossa vida em casa, se nós não tivermos flexibilidade, os nossos filhos são diferentes de nós. Eu faço uma coisa, meu filho faz totalmente diferente. Eu vou brigar, me embolar com ele, gritar com ele, puxar ele pelos cabelos, que ele tem que fazer do meu jeito. Não. Sejamos pelo que procede, pelo que de fato produz a paz. E isso contemplando a beleza do Messias. Você que adentrou aqui essa noite pensando em melhorar a sua vida, ou fazer uma adaptação do Evangelho às suas preferências e paixões, saiba que isso é impossível e destrutivo também. Se o Evangelho não é abraçado como ele é, como novidade, como transformação de vida, é por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é o quê? As coisas o quê? Velhas se passaram. Eis que tudo se fez o quê? Novo. É destrutivo. O odre se arrebenta. A roupa que está sendo remendada vai se rasgar. E que nós, igreja de Deus, paremos com as adaptações que trazem destruição em vez de edificação. Tudo que não promove a edificação deve ser abandonado por mim. Deve ser abandonado por você. Nós devemos ter o foco em Cristo, que é o que nós vamos considerar aqui no final. Por quê? Porque se nós perdermos a percepção do divino, do sagrado, de Cristo, do poder do Espírito Santo, por conta de tradições
que têm o seu valor em determinado tempo, que são úteis em determinado momento, mas que podem ser construídas outras que reflitam, claro, os princípios da Escritura. Isso compromete a nossa caminhada em Jesus Cristo, a nossa caminhada em paz, como igreja de Deus, na nossa casa. Nossa vida fica difícil quanto a isso aí. Fica complicada. As controvérsias são, sim, inevitáveis ao Evangelho. A tradição, ela precisa, sim, acontece, ela é confrontada e reformada. Igreja reformada sempre se reformando. Nós, como igreja reformada, devemos buscar sempre mais reforma. Onde é que nós podemos melhorar? Onde é que nós podemos crescer? E entendermos a continuidade e descontinuidade. Tem coisas que não encaixam, não dão certo. Porque o mais importante de tudo, irmãos, aí eu quero que você volte comigo a atenção mais uma vez para o texto de Marcos, capítulo 2, ele vai dizer, no verso 19, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto quem está com eles? O noivo. Versículo 20, dias virão, contudo, em que lhe será tirado quem? O noivo. O mais importante é o noivo. O mais importante na Igreja Batista de Parquelândia é Cristo. O mais importante aqui não é a tradição, a denominação, a tradição que nós recebemos. Tem o seu valor enquanto sirva, e não quando vire algo que vem engessar a nossa caminhada. O mais importante é Cristo, é o noivo. Quão triste é nos determos e nos ocuparmos em querelas, quando deveríamos estar focados no noivo, focados em Cristo. O mais importante é nos alegrarmos nele. Por isso que o verso de número 19 fala, ele diz aqui, que podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele. Casamento judeu era 7 dias. Alegria, dança, né? No contexto ali deles, celebração. Nós não podemos, irmãos, ignorar os ardis de Satanás nos semear das contendas, com vista a fazerem os santos se degladiarem em vez de adorarem. O que acontece aqui? O jejum virou motivo de guerra, virou motivo de briga. Ei, não está jejuando por quê? Por que não jejua? Vocês não jejuam? Os discípulos de João e os discípulos de João Batista jejuam. Por que vocês não jejuam? Como é que pode, né? Que é confusão, irmãos. O jejum começou no jejum. E estão se matando aí por quê? Por causa do jejum. Meu Deus do céu, que coisa incoerente. E eu quero que os irmãos percebam aqui algo muito interessante, sutil. Que embora o ministério de João Batista precedesse do mestre, e de fato o ministério do mestre, né, foi anunciado por João Batista, o objetivo é que João Batista abrisse, preparasse o caminho, está escrito isso em Malaquias, o próprio João Batista afirma isso, o anúncio do seu nascimento. O maligno aproveitou a oportunidade para contrapor os discípulos de João aos discípulos de Cristo. Que coisa interessante isso. Como assim? Olha, perceba que coisa interessante aqui. Lembra quando Jesus está batizando, e aí chegam para ele, mestre, aquele de quem tu falou aí, está batizando mais gente do que tu. Olha aí. Aí ele diz, e qual o problema? Eu não sou, quem ele diz? Eu não sou quem? O noivo. Eu sou o amigo de quem? Do noivo. E eu muito me alegro com ele. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendeu. João Batista sabia, que nasceu para passar. Porque ele estava apontando para Cristo, o autor e consumador da fé. Mas ali naquele momento, se você ler os textos paralelos, tanto de Mateus como de Lucas, com o Evangelho de Marcos, você vai perceber que há aqui uma busca de contrapor os discípulos de João com os discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso, claro, é uma astúcia do maligno, por isso que Paulo disse que nós não podemos ignorar os seus ardis. 1 Coríntios, abra comigo a Escritura, veja. O apóstolo Paulo vai dizer assim para nós, e como os irmãos sabem, isso aconteceu ali também, na igreja de Corinto,
1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: veja, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Carnal aqui é ser infantil. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Parece que a gente não lê essas porções da Escritura, né? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem é Paulo, quem é Apolo, ele está dizendo. O que importa é o noivo, o que importa é Cristo, o que importa é a igreja caminhar crescendo no poder do Espírito Santo, o que importa é que o nome do Senhor seja exaltado. Lembra quando os discípulos encontraram outros expulsando os demônios? Senhor, estão expulsando demônios e não estão conosco. Quer que a gente vá lá impedir? Aí o Senhor, não, deixa. Não tem quem fale no meu nome, que use meu nome e depois venha falar mal de mim, porque quem comigo ajunta não espalha. Não é sobre nós. Nada aqui, irmãos, é sobre a minha opinião ou sobre as minhas preferências, nem sobre a sua opinião ou sobre as suas preferências. Igreja é sobre Ele. Igreja é sobre Cristo. Não percamos o foco. Nós temos que olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, o noivo. Isso é sinônimo de maturidade na igreja. Quando a igreja compreende as coisas e tem o foco da adoração no noivo, o Filho do Deus vivo. É inevitável, irmãos, que surjam as controvérsias. Isso me consola o coração dolorosamente, porque não é bom. Ninguém gosta. Porém, é possível mantermos o foco em Cristo e caminharmos perseverando na unidade do Espírito, no vínculo da paz. E fazendo uso das estruturas enquanto sirvam ao reino, mas nunca se tornando as mesmas substitutas do mesmo. As estruturas nunca podem substituir o reino. O reino é maior. As estruturas servem enquanto sirvam. Pois nós temos Cristo, nós temos em Cristo a nova vida para prosseguirmos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, olhando, para Cristo, Tem um canto que a gente tem no cantor cristão, Olhando para Cristo. A gente cantou hoje, foi? Olha aí. Recebe aí a sintonia, Está ligado, Olhando para Cristo, olhando para Cristo. Tire os olhos de você. Tire os olhos de mim. Tiremos os olhos uns dos outros. E olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. E a verdade, é a beleza que nos instrui, que nos ensina, que nos educa. Lutas virão. Controvérsias existirão. São inevitáveis, Senhor. A angústia e a perseguição são inerentes à palavra. Tu mesmo disse isso. Mas dá-nos força para que prossigamos, mesmo em meio às angústias e perseguições, não colocando as estruturas humanas acima da beleza do Evangelho, mas se valendo das mesmas, enquanto as mesmas sirvam ao propósito do reino. Ajuda-nos, Senhor, para que, como igreja reformada, sempre nos reformemos cada vez mais pela Tua palavra e mantendo o foco em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Assim te oramos em nome dele. Amém.